Fala, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Estude Teologia. Eu sou Sérgio Matias, que bom te encontrar aqui. Nesta aula, eu quero tratar com vocês, de forma breve, ah, assuntos que nos fazem pensar sobre a nossa vida, não é? Todo ser humano traz no seu coração perguntas existenciais. Quem sou eu? Como é que se explica a vida humana na Terra, não é? Para onde iremos? E todas essas coisas, elas, apesar do avanço da ciência, não é? E de resposta a determinadas questões, essas coisas sempre ficam para ser respondidas como uma lacuna, não é? Para quem professa a fé em Jesus Cristo, na doutrina católica, as respostas para essas questões são dadas pela própria palavra de Deus e pela tradição da igreja, não é? Dentro da doutrina católica, não é? Os últimos acontecimentos que afetarão o homem no fim da sua jornada na Terra são chamados de novíssimos, não é? O que são os novíssimos? São exatamente os últimos acontecimentos: a morte, o juízo, o purgatório, o inferno e o paraíso, não é? E é sobre isso que eu quero tratar com vocês nesta aula. Fique atento, confira aí. Meu querido irmão, sem dúvida nenhuma, isso é um assunto muito complexo, mas também um assunto necessário para a nossa reflexão. Nesta aula, eu pretendo fazer uma reflexão breve. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, nós oferecemos o curso teológico livre, onde este e demais assuntos são tratados com profundidade para você crescer no conhecimento da doutrina, da sagrada tradição e também no referencial bíblico, não é? O nosso curso ele está na nossa plataforma digital, estudeteologia.com.br/ctl. Vou deixar aqui grafado na descrição deste vídeo, tá bom? Se você quiser se aprofundar, clique lá, não é? Se matricule e faça a jornada conosco, tá bom? Mas veja, mesmo no mundo moderno, onde a ciência e a tecnologia elas acabam por encontrar resposta para tantas questões da vida humana, não é? Essas dúvidas, elas ficam em aberto, como eu disse, e acabam deixando margem para diversos pontos de vista e alguns deles, não é, até bastante deturpados, fora da realidade. Então veja, visando oferecer esclarecimento e orientação na nossa caminhada para o fim último, que é Deus, não é? Eu quero falar aqui com vocês sobre os novíssimos, não é? Que nos ensina de forma prudente a doutrina da Igreja Católica sobre os acontecimentos finais referentes à vida humana, não é? O que acontece de forma individual, não é? Com a morte, o juízo particular, o purgatório, o céu e o inferno. E também de maneira coletiva, que é a ressurreição dos mortos, a segunda vinda de Cristo Jesus e o juízo final. Então eu vou iniciar aqui esta nossa reflexão, nesta aula, pela morte, não é? Veja, ao falar a palavra morte, principalmente nesse tempo difícil que vivemos de pandemia, não é? Essa própria palavra nos faz lembrar muitos sentimentos negativos, né? Ela nos traz à memória a dor, a separação, não é? Perda, entre tantos outros sentimentos que acabam vindo de forma negativa em nós. A nossa experiência cotidiana com esse termo, ela naturalmente afasta de nós qualquer desejo de tocarmos essa realidade, de irmos mais a fundo nessa realidade, né? Isso é normal, não é?
Porque nós fomos criados para a vida e não para a morte. Não é? Todos nós nascemos para viver. A morte é uma consequência natural. Não é? Por quê? Porque na luz da fé, a morte entrou na humanidade como consequência do pecado original. E o homem iniciou uma vida de sofrimento e infelicidade a partir disto. Mas veja bem, em Jesus Cristo, não é? Deus encarnado, Deus feito homem, a morte foi abraçada e derrotada no alto da cruz. E a partir daí, recebe um novo sentido para todos nós que cremos na sua ressurreição. Cristo ressuscitou. E se nós cremos que Cristo ressuscitou como primícia daqueles que morreram, também nós ressuscitaremos com ele. É como nos diz Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, né? Eu não morro, eu entro na vida. Veja, assim a morte, não é? Ela se torna o fim da peregrinação terrestre do homem. A morte põe fim do tempo da graça e da misericórdia que Deus nos oferece para que nós possamos realizar a nossa vida nesta terra segundo o projeto que ele decidiu, não é? Desde o dia em que nós nascemos, não é? E o projeto do destino final, que é o céu. Deus nos criou para coabitarmos no céu com ele, não é? Veja, logo após a morte do ser humano, não é? A pessoa, o ser humano, sai da temporalidade, ele sai do tempo, e ele se torna incapaz de viver uma nova vida terrena, ou de fazer uma opção acerca do destino em que ele queira chegar. Não é? Aqui um fato, não existe reencarnação. A palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está destinado a morrer uma única vez e logo em seguida vem o juízo. Não há volta, não há reencarnação, não é? Então veja, a sã doutrina da Igreja Católica nos ensina que a alma humana recebe de Deus uma iluminação intensa imediatamente após a sua separação do corpo, revelando plenamente o valor e o sentido real da sua existência aqui na Terra. Não é? Torna-se transparente o que se viveu, o que se foi, não é? Para então tomar parte, não é? No destino final, que não pode ser mudado. O que fizemos, não é o que seremos. Não é? O Antigo Testamento tem uma passagem belíssima que se encontra no livro de Jó, que diz que assim como a árvore cai, não é? Ela permanece. Caiu, quebrou, morreu, permaneceu. Não é? Então, olha só, o homem, então, com a morte, encontra-se com a sua mais plena verdade diante do Criador, nosso Deus. E recebe na alma imortal a retribuição eterna logo depois da sua morte. Isso num juízo particular que põe a sua vida na referência com Cristo Jesus. Nós conhecemos a Cristo, vivemos como Ele, receberemos, não é, o caminho do céu. Se não, receberemos o caminho contrário. E isso é uma verdade que não pode ser mudada. Então, isso acontece através de uma purificação, não é? Que acontece para entrar imediatamente na felicidade do céu, ou para se condenar imediatamente também para sempre. E é isso que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina de forma bem clara no parágrafo de número 1022. Por isso, é importantíssima a nossa assistência, a assistência da igreja às pessoas que estão aparentemente próximas do seu momento final. E essa assistência ela é em vista do fim
de prepará-las de forma consciente para uma opção última e decisiva com relação ao seu destino eterno. Lembremos que no episódio da crucifixão de Cristo Jesus, existiam dois homens crucificados com ele, um à direita e um à esquerda. Um continuou blasfemando e negando, o outro aceitou Jesus como verdadeiro Deus e como alguém inocente e pediu para estar com ele no paraíso. E a promessa de Cristo foi que ele estaria com ele ainda naquele mesmo dia no paraíso. Não é? Então esta oportunidade ela tem que ser dada pelos membros da igreja para que as pessoas possam então fazer essa opção mesmo no seu último momento de vida. Mas veja, essa orientação ela também diz respeito a todos os demais homens e mulheres que gozam de perfeita saúde, não é? Nós temos que pregar o evangelho, batizar as pessoas, fazer com que elas aceitem a vida nova proposta por Cristo Jesus. Isso tem que ser feito de forma imediata, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que cada um de nós será convidado à presença do Pai. Uma coisa é certa, diz o fundador de nossa comunidade, não é? Que nós estamos numa fila com uma senha, em qualquer hora o nosso número pode ser chamado e aí já não tem mais volta, né? É importante estarmos diariamente nos preparando para este encontro tão importante, né? Que determinará o nosso destino final. E não só o destino final, o destino eterno das nossas vidas, das nossas almas. Né? E dentro disso, nós temos então o purgatório. Não é? O que é o purgatório? Não é? Segundo a doutrina da Igreja Católica, o purgatório é o estado para aquelas pessoas que morreram na amizade com Deus, mas ainda encontram em si as marcas do pecado cometido. Não é? E nesse estado, eles sofrem a purificação. Não é? Essa purificação, esse estado de purificação, a igreja chama de purgatório. E eles passam por esse estado a fim de chegarem à alegria eterna diante de Deus. No céu, só pode entrar aqueles que são perfeitamente santos, não é? Que não trazem em si nenhuma marca do pecado, né? Nenhuma cicatriz causada pelo pecado, por isso o purgatório é esse estado de purificação. Não é? Aquelas pessoas que morreram na amizade com Deus, não é? Deixam para trás aquilo que ainda trouxeram consigo para entrarem perfeitamente, não é? Santificadas diante da presença do Senhor nosso Deus. Uma coisa importante, não é? Para nós compreendermos, no purgatório não há fogo, não é? Como nós costumamos imaginar. Né? Mas há uma amarga consciência de ter esbanjado ou ignorado o amor de Deus. Né? Amarga consciência de ter esbanjado, né, o tempo da graça, o amor que Deus, né, derramou sobre nós. E essas almas que padecem, né, elas podem ser ajudadas pela oração dos demais fiéis, dos que caminham sobre esta terra, pelas suas orações, pelas obras de misericórdia em favor dessas almas e principalmente pelo santo sacrifício da Eucaristia. Por isso a tradição da igreja sempre honrou a memória dos mortos, buscando pela comunhão dos santos auxiliá-los a alcançarem a visão beatífica de Deus. Aqui no nosso canal, depois eu vou deixar o card aqui, nós temos uma aula inteira falando só sobre o purgatório. Vale a pena conferir. Não é? E nós temos também, depois do purgatório, nós temos o céu. Que é o céu, não é? Será que nós podemos imaginar o que seja o céu? É algo para nós pensarmos. Veja, o céu, a doutrina da Igreja Católica entende a visão perfeita com a Santíssima Trindade, com a Santíssima Virgem Maria, com os anjos e
todos os bem-aventurados que gozam de contemplar a Deus face a face. Este é o céu, não é? Não é um local entre as nuvens, não é? Mas no estado reservado a todos aqueles que acolheram em plenitude os frutos da redenção realizadas por Cristo Jesus e que estão perfeitamente incorporados a Cristo nosso Senhor. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1023, diz que os que morrem na graça e na amizade de Deus, não é? Morrem perfeitamente purificados, vivem para sempre com Cristo, são para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como ele é, o veem face a face. Né? Algumas teorias teológicas, né, costumam identificar o céu como uma vida terrena, cheia de realizações e felicidades. Porém, possivelmente não é a visão mais acertada. Não é? E sem dúvida, não é possível compreendermos o paraíso celeste, né, ao menos como início, a partir da experiência presente que nós temos de felicidade, de alegria, de paz, não é? Da vida com Cristo, não é? Principalmente nos sacramentos, na comunhão dos santos. Não é? Isso são sinais de eternidade. Não é? Porém, a vida eterna prometida pelo Senhor aos seus seguidores, ela excede em muito aos nossos parâmetros humanos de alegria. Até mesmo, não é, se nós pudéssemos multiplicar isso por 100, como está prometido na Bíblia, nós não compreenderíamos e não teríamos dimensão de que verdadeiramente é o céu. Né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano jamais imaginou aquilo que Deus tem reservado para todos nós. É o que diz a Sagrada Escritura. Não podemos ter a dimensão do céu. E se existe o céu, que é o estado perene e eterno de alegria na presença de Deus, também existe o inferno. Apesar de todos os homens terem sido criados por Deus e para Deus, é possível ao ser humano fazer uma livre opção contra o seu Criador. Ora, e como é que se faz isso? Afastando-se definitivamente das bem-aventuranças que Cristo nos trouxe, não é? Pela sua vida, morte e ressurreição. E com isso nós nos afastamos da bem-aventurança eterna. Não é? E essa condição da alma é o que a doutrina católica chama de inferno. Não é? A separação eterna de Deus. Não porque Deus manda, mas porque o homem livremente faz, não é, a escolha de não ter esta comunhão, de não viver as bem-aventuranças propostas por Deus em Cristo Jesus. De não aceitar, não é, aquilo que Cristo nos trouxe. Veja, em pecado mortal, não é, se a pessoa morre, ela é precipitada ao inferno, onde sofrerão as penas, sendo a principal delas a separação para sempre de Deus. Não tem como atravessar. Lembremos do Evangelho, da parábola do rico e do Lázaro. Não tem como passar daqui para lá e de lá para cá. E isso é terrível porque Deus é a única fonte e a eterna felicidade do homem. Veja, queridos, assim cada um de nós deve usar responsavelmente a sua liberdade, visando o seu destino eterno. Não é? Nós temos que responder a um apelo de entrar pela porta estreita da conversão, pela qual poucos passam. E isso Cristo Jesus nos deixa descrito lá no Evangelho. Somente a aversão voluntária ao pecado, não é? Somente o amor voluntário a Deus e a persistência no amor a Ele nos levam a esta condição de graça. Ou, vivendo a vida de pecado, não é? Nos leva à condição de condenação. Porque, como eu disse, Deus não predestina absolutamente ninguém ao castigo eterno. Deus é pura misericórdia. Veja,
durante a formulação da doutrina sobre a sorte final do homem, não é? Alguns teólogos levantaram a possibilidade de haver um espaço, um estado espiritual, que a igreja chamou de limbo durante muito tempo, para todas aquelas crianças mortas sem o sacramento do batismo. Porém, hoje a igreja, ela rejeita essa hipótese, porque ela afirma que a misericórdia divina age também por vias extras batismais, a fim de levar à salvação as criancinhas desprovidas de qualquer responsabilidade. Bom, tirando morte, purgatório, céu, inferno, nós seguimos adiante para falar da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, ela é uma das verdades mais características do cristianismo e afirma que todos os homens, justos e injustos, ressurgirão para uma nova vida. Olha que coisa. E cada um assumirá o seu mesmo corpo com novas propriedades, quando então Jesus Cristo vier na sua segunda e gloriosa vinda, a parousia, não é? Para consumar a história desse mundo. Agora, quando se dará a parousia, não é? E até lá, o que ficam fazendo as almas já separadas dos corpos? Não é? Bom, para entendermos essa doutrina, faz necessário compreender uma coisa, que ao morrermos, não é, a nossa alma sai da temporalidade e entra na eternidade. Ela sai do Cronos, não é, e entra no Kairos. Sai do tempo e entra naquilo que é eterno. E na eternidade, no Kairos, não há sucessão de dias e noites, né? Não há tempo, não há sucessão de momentos, mas há ali somente atos de pouca ou grande intensidade. Eu sei que torna-se um pouco complicado para nós imaginarmos o que seria a eternidade, né? Pois aquilo que nós temos como faculdade, como pensamento, sempre tem presente o fator tempo, né? Mas é nesse estado que a alma aguarda a sua ressurreição na nova carne. Bom, falamos então da ressurreição dos corpos, né, da parousia, falamos da vinda de Cristo, e a vinda de Cristo ela ocasionará então o juízo universal. Não é? E aqui para finalizarmos esta aula neste dia, não é? Somente após a ressurreição de todos os homens, não é, que Jesus Cristo, Senhor e juiz de toda a humanidade, efetuará o juízo universal. Quando será revelado até as últimas consequências, como nos diz o Catecismo no parágrafo 1039, o que cada pessoa, o que cada ser, o que cada alma tiver feito ou deixado de fazer de bem durante a sua vida terrena. Depois que todos os homens ressuscitarem, todos, então, haverá o juízo, não é? O juízo final. Não é? E tudo isso que nós vimos tem um único objetivo. Não é? Na verdade, é um grande apelo para que cada um de nós se converta, que haja uma conversão diária, cotidiana, não é? E que nós devamos alimentar em nós, não é, a maior de todas as esperanças, que é aquela dos céus novos e da terra nova prometida por Deus. Né? Como diz o Apocalipse 21, versículo 4, onde a morte deixará de existir e não haverá mais luto, nem clamor, nem cansaço, nem fadiga, nem nada. Temos que viver bem cada momento, com muita intensidade, com muita clareza e com muita santidade nessa terra. Veja, irmãos, sem descuidarmos da nossa vida terrena, nós devemos norteá-la sempre pelos valores da vida eterna. A carta aos Colossenses diz que nós devemos buscar as coisas que estão lá no alto, pois é lá que está escondida a nossa vida em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Não devemos descuidar em nada do que temos que fazer aqui no nosso dia a dia. Mas tudo deve ser norteado pelos valores eternos que Deus tem plantado no nosso coração, né, pelo seu Espírito Santo. Amém? Para esta aula é isso. Como eu disse, se você quiser aprofundar, aqui mesmo tem no card, eu vou deixar a aula sobre purgatório, você pode fazer essa aula com mais profundidade, ou se você quiser aprofundar o assunto, faça o nosso curso Teológico Livre, curso em 10 módulos, são mais de 70 horas de aula, e nós temos, né, uma sessão inteira sobre os novíssimos, né? Céu, inferno, purgatório, juízo particular e juízo final. Tá bom? Olha, se você gostou dessa aula, deixe o seu like, isso é muito importante para que o YouTube ele ofereça esse conteúdo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para ajudar o canal a crescer e a nós levarmos a sã doutrina católica e a palavra de Deus a muito e muito mais irmãos, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós nos vemos na próxima semana em nome de Jesus. Até lá!